O tema da minha mensagem nessa noite é: a morte não é o fim. A morte não é o fim. Mediante, já queremos abrir aqui um versículo, você pode abrir aí comigo, que está em Romanos 5, vamos ler a parte B desse versículo 20, o capítulo é o 5, Romanos capítulo 5, versículo 20, na parte B, diz assim, na minha versão aqui, a versão viva: entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. Há uma outra versão que diz: aonde abundou o pecado, a graça superabundou. A graça é maior do que aonde o pecado abundou, diz o versículo nessa minha versão. Entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Nós sabemos que na nossa língua portuguesa, essa questão do significado de morte, nós vamos ver lá, né, o fim da existência de uma vida, o fim do respirar, quando acaba a vida terrena. Esse é o significado ali da nossa língua portuguesa, mas nós sabemos que essa palavra morte, no grego, essa palavra morte, a etimologia dela de morte, no sentido até bíblico, ela vem no sentido de separação. E nós sabemos pela palavra de Deus que a palavra de Deus ela fala dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. A morte espiritual, nesse sentido da palavra, separação espiritual, a separação espiritual, ela veio através de um homem, segundo Romanos, segundo Coríntios, através de um homem a morte veio a toda a humanidade, se referindo a Adão, através do primeiro homem, através de Adão, a morte, a separação da humanidade em relação a Deus, veio como herança de Adão. Todo homem nasce separado de Deus, a prova disso, Romanos capítulo 3, no versículo 23, vem falando muito bem isso, porque todo ser humano, todas as pessoas pecaram, se afastaram da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus. Em Romanos ainda, no capítulo 6, no versículo 23, fala que o salário, a recompensa do pecado é a morte, a separação de Deus. Deus, sabendo da gravidade disso, lá de Adão, não temos tempos aqui para falar de toda a história, mas nós conhecemos bem que Adão ele desobedeceu a Deus, e por causa dessa desobediência veio a separação da humanidade para com Deus. Mas Deus, irmãos, ele é rico em misericórdia, ele traçou um plano para resolver esse problema. E ainda em Gênesis, logo no início, ali no capítulo 3, do versículo 15, já vem uma promessa já de Deus para a humanidade, que da mulher iria nascer um que pisaria a cabeça daquele que causou todo esse caos e todo esse problema. Eu venho trazendo esse tema nessa noite porque muita gente estão perdendo seus parentes, muita gente estão vendo a morte bater na vizinhança, na família, e estão desesperados. Muita gente estão achando que a morte é o fim, e eu venho trazer essa palavra de esperança nessa noite para você que está com medo, para você que não tem mais esperança daqueles que se foram, ou você
você que se vá também, porque a morte é inevitável, mas nessa noite nós vamos ver que a morte, ela não é o fim. Mediante esse versículo, em Romanos, o apóstolo Paulo, ele veio pregando para os gentios, né, ali já em Roma, em Coríntios, aquela confusão toda também. Daqui a pouco nós vamos ler aqui alguma coisa aqui de Coríntios, mas Jesus, irmão, a promessa de Deus em Gênesis, Jesus, ele veio acompanhando todo o Antigo Testamento até a promessa se cumprir. Se cumpriu há 2000 anos atrás, quando Jesus, ele veio à cruz do Calvário. Mas você está me ouvindo, de repente você já tem um tempo aqui na igreja, de repente você já conhece isso, já de, né, cartilha de crente, você já está cansado de ouvir essas coisas, e muitas das vezes essas coisas entram na nossa mente e parece que vai cauterizando. Nós nem falamos mais de tanto que ouvimos, de tanto deixamos de falar, parece que deixamos de acreditar. É um ciclo de religiosidade que entra muitas das vezes na nossa vida, na igreja. Mas eu acredito que nesses últimos dias, logo no início dessa década, o grande avivamento que Deus quer fazer na nação, na igreja, ele conta com homens e mulheres de Deus que venham novamente falar a coisa mais importante que a palavra de Deus preza, que é a questão, irmãos, da salvação espiritual, essa morte espiritual. Muitas pessoas que nos ouvem ainda hoje precisa ter um novo nascimento, precisa ter um encontro com Jesus, e Deus tem levantado os homens de Deus como lado de bênção dessa igreja para continuar falando do evangelho, para continuar falando do amor de Deus, porque é isso que Deus quer. Parece até algo que, né, repetitivo, parece algo até, mas isso aí eu já sei, mas muitas das vezes nós não fazemos nada que venha mudar essa situação. Irmãos, isso deve nortear a nossa vida, o nosso coração, o nosso deitar, o nosso levantar. Esse projeto é por causa de vidas, essa igreja é por causa de vidas, a transmissão é por causa de vidas, nós estamos aqui por causa de vida. Deus nos salvou para alcançar outras vidas. Esse é o propósito desde o início até o dia de hoje, o propósito principal de Deus. E eu creio, a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, a Bíblia não diz em outras circunstâncias que a festa porque Deus se alegra, a festa porque é algo que Deus mais deseja e quer nessa vida, que vidas venham se arrepender, que vidas venham chegar ao conhecimento pleno da salvação, porque essas pessoas, irmãos, essas pessoas estão indo caminho à distanciação para sempre de Deus, se nós não chegarmos até ela com a mensagem da cruz. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo vem falando, para muitos a mensagem da cruz é loucura, mas para nós que cremos, nós sabemos que ainda é poder de Deus para salvação. Nós sabemos que desde Adão, de Noé, foi pregado aqui sobre Noé, o pecado, ele vem de forma abundante na raça humana, até Jesus vir ali nascer, viver. Temos relatos dele aos 12 anos de idade, mas aos 30 anos de idade, Jesus começa o seu ministério aqui na terra, a ponto de ele ser batizado por João, e o Espírito Santo vir sobre ele, e Deus do céu, o Espírito Santo falando: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Vem Jesus andando, e vem Jesus declarando que é chegado o reino de Deus através da vida dele para todo ser humano. A partir dali nós começamos a ver coisas que nunca vimos antes: cego enxergar, paralítico andar. Essas coisas não era de costume ver antes de Jesus vir. Promessa do profeta messiânico, profeta
Isaías, profeta maior, veio falando no capítulo 9 o que ia acontecer, que um menino iria nos dar e que ele ia nascer, o governo ia estar sobre os ombros dele e o nome dele seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, da eternidade ele é o Pai e o Príncipe da Paz, o próprio Deus que abriu do céu. Filipenses no capítulo 2 ele veio falando que haja em nós, que haja na igreja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sendo Deus não teve usurpação nem orgulho de ser Deus, abriu mão de tudo, abriu mão da sua glória no céu e veio fazer semelhante a nós seres humanos mortais, pequeninos, e ele foi obediente, irmãos, é o que nós precisamos ser, a Jesus, obediente à palavra. Ele foi obediente como homem, e ele foi obediente até a morte de cruz, mas toda obediência tem uma recompensa, e pela obediência de Jesus, Deus o levantou soberanamente, e deu um nome que está acima de todo nome, e há uma promessa que vai se cumprir, que um dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Ele é o Alfa, o Ômega, o maravilhoso, Ele é o autor de teu próprio profeta Isaías, de antes que houvesse dia, o Senhor, o nosso Deus, Ele já existia, e não há ninguém que possa tirar alguém das mãos dele. Não adianta, quando você está intercedendo, quando você está orando por alguém, e quando ele se levanta para abençoar essa pessoa, não tem jeito, irmão, não tem jeito, ninguém pode impedir o agir de Deus na vida de alguém. A morte, a separação não é o fim. Sabemos que Jesus, ele completou, ele deixou tudo completo na questão da salvação da nossa vida. Todo aquele que crê que Jesus Cristo morreu e ressurgiu dos mortos pela fé, acontece um milagre. Que milagre é esse? O Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele nasce no espírito da pessoa, dissolvendo esse pecado original. Toda vez que a Bíblia fala de pecado no singular, está se referindo ao pecado adâmico, o pecado original. Mas nós sabemos que ali na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, começou algo que esse versículo aqui trata muito bem, que nós lemos. Começou algo que se chama a dispensação da graça de Deus. Todos que nasceram ali naquele momento da cruz, todos que vieram a nascer nesses 2000 anos que nós temos vivido, tem sido alcançado pela dispensação da graça. A graça é um favor que nós não merecemos. Por mais que nós venhamos fazer ou achar que merecemos, a graça de Deus ninguém merece. Mas ela está disponível para todo aquele que crê. Há uma condição. A condição é crer. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem crê, recebe o Espírito Santo. Mas você que está me ouvindo pode falar, mas isso eu já sei, eu já aprendi isso já, todos esses anos que eu estou aqui na igreja. Mas Deus, como preza muito sobre isso, Ele está falando, então vamos nos unir, vamos nos motivar para falar isso até outras pessoas. Eu vejo, irmãos, esse projeto, Operação Socorro Sem Limites para Amar, como uma estratégia para nós aproximarmos da pessoa, para dar oportunidade para elas receberem a coisa mais importante dessa vida, que é a salvação espiritual, irmãos, a salvação espiritual.
espiritual está disponível para todo aquele que crê, e a Bíblia diz como essas pessoas vão ouvir se não há quem pregue, como elas virão se não há quem vá. Em nome de Jesus, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos ser intencionais, irmãos, se nós vamos ficar aqui no ciclo de religiosidade, de falar que vamos fazer e as coisas não vão acontecer. E Deus tem um grande avivamento nessa década. Eu tenho falado, creio, tenho visto que tem acontecido, como Deus tem salvado pessoas, como Deus tem operado, quantas coisas boas Deus tem feito em nossa nação em todos os aspectos, irmãos. Só que coisa boa não dá ibope, coisa boa ninguém quer falar, coisa boa ninguém fala, o pessoal quer falar de tragédia, de coisas que acontecem, que são ruins, e isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer, mas eu estou falando aqui mediante esse versículo e mediante a palavra de Deus, aonde o pecado abundou, a graça é maior, o favor não merecido de Deus é maior para a humanidade, e nós precisamos levar essa mensagem para essas pessoas. A morte não vai ser o fim, não é o fim para essas pessoas que nos ouvem, essas pessoas que estão afastadas, essas pessoas que estão nos ouvindo. A morte não é o fim para você. Se você está nos ouvindo nessa noite, você que conhece o Evangelho, você que está afastado, volta, porque é o Espírito Santo que está falando com você, é o Espírito Santo que está te tocando, porque Ele não quer que você entre por esse caminho da separação espiritual eterna para a sua vida. Deus não quer isso. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo vem dando uma explicação do que acontecerá com os nossos corpos. Já estamos salvos no Espírito, amém? Se nós cremos em Jesus, cremos que Ele morreu, ressuscitou dos mortos, temos o Espírito Santo dentro de nós somos salvos. Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. A salvação já recebemos no Espírito. A nossa alma está sendo trabalhada pela palavra que está em nós, que nós buscamos. E o nosso corpo, ele também teve uma resolução por Deus. Ou seja, a salvação é completa. Por isso eu repito, a morte não é o fim, nem a morte espiritual, nem a morte física, ela não é o fim, porque Jesus, Ele nos deu salvação em todas essas áreas. O apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, estava tendo uma confusão lá na igreja de Corinto, e alguns dos irmãos lá não acreditavam em ressurreição. E eles falavam, não tem ressurreição, não tem, vai ressurgir, como que alguém vai ressurgir dos mortos, como que alguém morto vai voltar a viver? E aí o apóstolo Paulo começou aqui a pegar, depois você pode ler em casa no capítulo 15, começou a falar, se nós não acreditarmos em ressurreição, logo a nossa fé é vã. Se nós esperarmos por Cristo somente nessa vida, nós somos um dos mais miseráveis de todos os homens, porque o nosso Senhor, Ele ressurgiu dos mortos e Ele entrou no céu como homem. Ele foi o primeiro homem a entrar no céu. E olha o apóstolo Paulo aqui no versículo 54, ele começa a falar para a igreja de Corinto, ele fala assim, assim, quando o que é corruptível, o nosso corpo, se revestir do que é incorruptível,
corruptível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então finalmente se tornará a verdadeira escritura: a morte foi tragada na vitória. A morte não é o fim. E aí dirá aquele grande ditado, né? Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, o seu poder de ferir? O aguilhão que causa a morte é o pecado. O pecado já foi destruído, e a força desse pecado é a lei. Como agradecemos a Deus por tudo isso. É Ele quem nos faz vitorioso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, a morte física também não é o fim, já que é certa a vitória futura, seja forte, seja firme, sempre dedicado ao trabalho no Senhor, pois você sabe que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Em outra versão, nada que nós fazemos para Deus é em vão, irmão. Deus nos diz que Ele vai nos dar um novo corpo, dando a vitória totalmente sobre o pecado. Já nos deu a vitória no Espírito, vai nos dar a vitória do corpo, e lá no céu um corpo semelhante ao que Jesus tem, um corpo que não tem mais dor, um corpo que não envelhece, um corpo, irmãos, um corpo semelhante ao do nosso Senhor Jesus. E o nosso trabalho aqui na terra não é inútil, porque lá no céu, o grande julgamento, diz o Senhor que Ele nos galardoará. Isso é tremendo. Isso é a palavra de Deus, ela nos garante. O próprio Jesus mesmo disse: não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumuleis tesouro no céu. E como se acumula tesouro no céu? Fazendo o que o nosso mestre deixou de maior primazia para a glória dele, que é, irmãos, pregar o evangelho e fazer discípulos. Eu sempre falo sobre isso, porque tudo volta nisso que é mais importante. Isso é o mais importante. Se o mais importante não está contido, todas as outras coisas ficam vazias. Quantos de nós, em algum momento na nossa vida, não se pegou do que está fazendo quando colocamos a nossa vida em alinhamento na palavra? Parece que a nossa vida fica um pouco sem sentido. Poxa, eu estou trabalhando, estou pagando meus impostos, estou juntando dinheiro, estou aposentado, tenho meu carro, tenho minha família, tenho minha casa. Maravilha, vai ficar tudo aí. É bom, mas vai ficar tudo aí. E ainda tem gente ainda que ganha, né, ganha aqueles presentes de casamento, ou compra algo que sempre almejou comprar, algo de valor, algo legal, e guarda, não usa. Guarda, esse faqueiro aí que você ganhou, esses talheres aí de prata, de ouro, sei lá o que é aquilo, sei que é legal, é valioso. Está guardando para quê? Estou guardando, o negócio é tão valioso, tão bom, que mané guardar, bota na mesa, vamos usar. Daqui a qualquer momento a gente pode partir, irmãos. Jesus está às portas. Jesus pode voltar a qualquer momento. E aí Jesus fala: não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumuleis tesouro no céu, porque o tesouro da terra fica aqui, o tesouro do céu nós vamos usufruir eternamente para a glória de Deus. É difícil? É difícil, mas é o que diz a palavra. Em Romanos 12:2 fala: não toma a forma desse mundo.
Esse mundo tem uma forma, o sistema desse mundo, ele tem uma forma e ele quer que nós venhamos nos enquadrar na forma que o mundo coloca, mas a palavra de Deus está nos orientando, a palavra de Deus está falando, não toma a forma desse mundo, não se conforma com esse mundo, muito pelo contrário, transforma ele pela renovação da sua mente na palavra. A nossa mente, ela é poderosa, é por isso que Deus vem falando para Josué, não fica nessa situação aí que está o povo não, Josué, ser forte e corajoso, medita na minha lei, na minha palavra, não apenas de dia, mas de noite, e se esforça para cumprir tudo que está escrito, Josué, porque assim você vai ser bem sucedido. Nós vamos ser bem sucedidos em todas as áreas da nossa vida, irmão, quando a palavra de Deus estiver em todas as áreas da nossa vida. Nós muitas das vezes pegamos a palavra de Deus e falamos, isso aqui para a minha vida convém, isso aqui não convém, até aqui eu consigo ir, aqui não, aqui peraí, aqui é a palavra de Deus, fica de lado, aqui essa parte da minha vida é comigo, e aí nós não temos a total alegria e a total convicção espiritual de Deus para a nossa vida. Mas Deus dessa noite vem nos dizer que até a morte física, ela não é o fim, porque Deus tem preparado um corpo novinho em folha, irmãos, para cada um de nós, e se Jesus voltar daqui a 10 minutos, acredito que daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora nós vamos estar vivos e respirando, se Jesus voltar nessa hora, diz a palavra que os que foram antes de nós, com a fé em Jesus, vão ser ressuscitados com esse novo corpo, mas nós que estamos vivos, vamos ser transformados no abrir e piscar de olhos esse corpo aqui, que sente dor, que sente cansaço, que precisa dormir, que precisa comer, esse corpo aqui vai ser transformado e essa palavra vai se cumprir. E a morte, ela não é o fim, muito pelo contrário, a morte é para nós que cremos, né? Na palavra de Deus, a morte, ela é o início de uma vida eterna, plena e abundante com Deus, e é essa esperança que deve estar no nosso coração, é essa esperança que nós devemos levar para as pessoas. Tinha uma menina de uma das nossas células, a Mônica Bispo, né? Já falecida, não sei se os irmãos lembram dela, e ela tinha medo da morte. Ela tinha medo de morrer. Quantas pessoas aqui, às vezes até crente, irmãos, por quê? Porque o medo vem até nós, né, por ausência de informação e formação. É o medo. Já viu quando você tem medo de entrar para um trabalho novo? Porque é novo, você não conhece, você não sabe como é que vai ser, você tem medo de fazer alguma coisa nova. E uma coisa que eu disse aqui e sempre falo, o medo vem para todo mundo, mas a diferença do medroso e para o corajoso é que o corajoso domina o medo. Tu acha que o corajoso não tem medo, não? O corajoso tem medo, mas sabe qual é a diferença do corajoso para o medroso? Que o medroso, o medo domina ele. O corajoso não. O corajoso domina o medo. Lembra de Davi? Davi, quando foi encarar o gigante, falou, provavelmente Davi teve medo. Mas ele dominou aquele medo. E ele confiou em Deus. Confiou na palavra de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Tem pessoas que têm medo de morrer, tem pessoas que têm medo de não ter dinheiro para pagar conta, tem medo de tudo. E a palavra de Deus diz para nós confiarmos nele, para nós dominarmos esse medo e confiar nele, porque ele tem nos guardado e sustentado até aqui. Então essa irmã, nós tivemos uma conversa com ela e à luz da palavra de Deus, eu falei, olha, a palavra de Deus fala que Deus até se alegra com a morte dos santos, né? Aquele que morre, Deus se alegra. Por quê? Porque está com ele, já. A morte física não é o fim, muito pelo contrário. E aí nós fomos
mostrando para ela algumas passagens bíblicas, alguns versículos, e ela entendeu. O Espírito Santo trouxe a revelação para ela, e ela entendeu. Infelizmente, essa irmã não ficou muito tempo conosco. Nós estivemos ali no sepultamento dela e daqui a pouco nós vamos estar com ela. Daqui a pouco nós vamos estar lá também, irmãos. A vida passa rápido, é por isso que nós precisamos colocar as coisas mais importantes na nossa vida, que a palavra de Deus diz como primazia, que nós não venhamos perder tempo com as coisas que são passageiras. Algo que eu disse aqui, muitas das vezes nós damos mais importância para coisa do que pessoas. Nós precisamos amar o que o nosso mestre ama, que é pessoas. Esse projeto aí está voltado para pessoas. Nós vamos abençoar as pessoas vão abrir os corações dela para receber uma oração, para receber a mensagem do Evangelho, e elas também venham saber que a morte não é o fim, a morte espiritual não é o fim, porque Jesus venceu. A morte física não é o fim, porque Ele ressuscitou, assim como o nosso mestre ressuscitou, nós ressuscitaremos também para a glória de Deus, e Ele nos deu uma completa salvação em todos os aspectos, em todos os sentidos. A palavra de Deus diz: lembrar das coisas boas é que nos ajuda a prosseguir. A nossa mente, ela tem um poder, e a nossa mente, ela trabalha muito com a nossa memória, com o nosso HD. Memória fala muito de passado, que foi armazenado na nossa memória, e a nossa mente traz a lembrança, a nossa memória, muitas coisas que vivemos, boas e ruins, mas a palavra de Deus está falando: traz a sua mente, se esforça a lembrar das coisas boas, porque é isso que vai te ajudar a prosseguir. E quando a gente prossegue, a sua mente entra em processo com a sua memória novamente, projetando algo para a sua vida que te dá alegria, que é um outro processo que acontece, que é a imaginação, irmãos, que é a visão. A visão é aquilo que ainda não aconteceu, e é o que Deus tem para a nossa vida, que Deus tem para a nossa igreja, que Deus tem para a nossa família. A visão é aquilo que você imagina e projeta lá na frente pela palavra de Deus, e que vai acontecer porque é Deus que está te dando, é Deus que está falando, e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, irmão, vai passar o céu e a terra, vai passar o que for, mas eu tenho certeza que a palavra dele, ela vai se cumprir na nossa vida, na nossa família. Os homens de Deus cumulado de bênção, eu creio que é um novo tempo, e Deus está levantando homens e mulheres de Deus, famílias pautadas na palavra, para abençoar outras famílias para a glória de Deus. A morte não é o fim. A morte não é o fim, e nada pode nos separar desse grande amor de Deus para a nossa vida. Eu vou finalizar com um texto que está em Romanos também. Romanos 8, né? Cartilha nossa dos crentes, a partir do 32, é o cântico da vitória. Quem não conhece esse texto, né? É isso, irmão, que nós precisamos botar na nossa memória, porque a palavra de Deus, quando nós começamos a relembrar, ela começa a projetar o nosso futuro. Ô, glória! Às vezes o pessoal fala: tu puxa muito saco do pastor da igreja. Irmãos, eu sei de onde que eu vim. Não é puxação de saco não, é gratidão mesmo a Deus. Eu sei de onde que Deus me tirou. E essas coisas boas eu não posso deixar de falar, e muito menos esquecer. Por causa dessas coisas boas que eu venho lembrando, que eu venho falando, que eu venho meditando, coisas melhores estão acontecendo. Hoje eu estou casado, e muito bem casado, graças a Deus. Hoje eu tenho 2 filhos, e a palavra de Deus para mim tem falando que o melhor está por vir. Tem gente que fala: rapaz, tu tem 2 filhos, quer ter mais? Que negócio melhor é esse? Filho é bênção do Senhor, né? Filho é herança. Não, eu costumo falar que filho, irmãos,
Filho é herança do Senhor, diz a palavra, né? E herança é coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa. Herança é coisa boa. E Deus é tão bom que Ele deixa a herança dele, que é tão boa, nós usufruirmos nesse pouco tempo que temos aqui da terra. Olha que Deus maravilhoso. Deus é muito bom. Vamos ler aqui para finalizar? Versículo 32. Versículo 32 diz assim, ó: visto que ele não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará e de graça todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. 35. Quem então pode nos separar do amor de Cristo? O que pode separar do amor de Cristo? O sofrimento? Será que o sofrimento vai te separar do amor de Deus? Você que está sofrendo aí, você que acha que está sofrendo, você que não vê solução, você que está angustiado, será que a angústia vai te separar do amor de Cristo? Será que o seu pecado, a sua ausência aqui da igreja, junto com os santos, será que isso te separa do amor de Cristo? Será que a perseguição que você está tendo te separa do amor de Cristo? Diz a palavra. Será que a fome vai te separar do amor de Cristo? A nudez, o perigo, ou mesmo a própria morte, como está escrito. É que por sermos fiéis ao Senhor estaremos sofrendo perigo de morte. 37, mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Eu estou convencido, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma, eu estou convencido pela palavra, a palavra tem mostrado, a palavra tem trazido a revelação para a nossa vida, e eu cheguei à conclusão, eu estou convencido de que nada, irmãos, escuta aqui o que eu estou falando, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, potestade, nem o presente, nem o futuro, nem o lugar alto no céu ou nas profundezas no mar, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus é a sua atitude de deixar de acreditar que Ele é o autor e consumador da sua fé e da sua vida. Só isso que pode separar. Agora, essas coisas todas que eu li aqui, nada disso pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A morte não é o fim, porque aonde o pecado abundou, a graça, o favor de Deus é maior do que o pecado, é maior do que a consequência do pecado, e esse amor nos alcançou, diz a palavra, que Ele nos amou primeiro. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele nos amou primeiro, e Ele continua te amando. Você que está afastado, você que caiu, né? Satanás tem te acusado, você que tem alguém na família que está afastado, olha, a esperança que eu trago para você nessa noite é a palavra, e a palavra de Deus diz que o melhor de Deus está por vir. Continua orando, continua intercedendo, continua na sua caminhada, continua na fé, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do de repente. De repente Deus toca nessa pessoa e ela chega aqui com lágrimas nos olhos, arrependida. De repente as coisas começam a acontecer na sua vida, na sua família. De repente você começa a dar as mãos à sua esposa e começa a voltar a trabalhar para Jesus como trabalhava antes, entrar nas casas pregando o evangelho, colocando a mão sobre os enfermos e expulsando. Foi isso que Deus nos chamou
chamou para fazer, irmão, para colocar as mãos sobre os enfermos e curar em nome dele. E se você comer ou beber algo que seja mortífero, fica tranquilo, porque ele garante pela palavra: nada vai te alcançar. Uns confiam em carros, outros até em cavalo, mas a igreja não, nós confiamos naquele que venceu a morte, naquele que ressuscitou, naquele que tem nos falado que a morte não é o fim, só é o início de uma vida plena com Deus. Uracamanagás, pedi os irmãos aqui ficar de pé. Eu vou orar para terminar. Eu vou repetir para ficar bem claro: a morte não é o fim. Você que está com medo da morte, confia naquele que venceu a morte, porque diz a palavra: o mesmo Espírito. Ei, olha o que eu estou falando aqui, é o mesmo, não tem variação não. O Espírito Santo, ele é o mesmo Espírito Santo que ressuscitou o nosso mestre, que tirou ele daquele lugar, aquele lugar onde a mulher veio procurar, e veio o anjo ali falando para aquela mulher: porque você está procurando no lugar errado. Ele falou que não ia ficar aqui, ele falou que ia ressuscitar, porque procurais entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ele ressuscitou para a glória de Deus, e o mesmo Espírito que estava nele é o mesmo Espírito que está em mim, é o mesmo Espírito que está em você, é o Espírito Santo que se move, é o Espírito Santo que vai nos garantir o nosso depósito para a salvação naquele último dia, para a glória de Deus. Se você não sente mais esse Espírito Santo, ele quer voltar para essa casa, ele quer voltar para dentro de você. Se arrependa do caminho que você entrou, se arrependa desse caminho, irmãos. Volte para a casa de Deus arrependido. Marcelo Bereda, mas eu tenho vergonha de ir aí nessa igreja. Vai para outra igreja, vai buscar Deus, irmão. Sai dessa situação, porque a palavra já está disponível para você, e ela tem falado que a morte não é o fim. Mas se você permanecer separado de Deus, você pode perder essa bênção que Deus deixou disponível para a sua vida. Vou fazer uma oração. Você que nos ouve, você que está aqui nessa noite, homens de Deus, acumulados de bênção, como sacerdócio da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Vocês mulheres também que me ouvem, casada com esses homens de Deus acumulados de bênção, esteja na missão com o seu marido de pregar o Evangelho. Eu falo isso com a minha esposa: meu amor, me ajuda a pregar o Evangelho. Me ajuda a estar comigo nessa missão de pregar o Evangelho, de fazer discípulo, porque é isso que deve nortear a família cristã, a família de Deus, que deve nortear a igreja, é abençoar pessoas. Vamos fechar nossos olhos. Você aí que está em casa, está voltando para Jesus, coloca a mão no seu coração. Você que está ouvindo essa mensagem agora, coloca a mão no coração, que eu vou fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, queremos te agradecer, ó Pai. Tua palavra diz em Deuteronômio 29, que está escrito é para nós, o que não é, nós não entendemos. Mas o que está escrito na tua palavra, as tuas bênçãos para a nossa vida, nós queremos viver as tuas promessas, ó Pai. E eu estendo essa oração a essas pessoas que nos ouvem, que estão voltando para Ti, ó Pai, que por algum motivo se afastou, por algum motivo, ó Pai, entrou por um caminho que não era para entrar, mas nessa noite o Senhor vem com a sua misericórdia, com o Teu amor, e vem falando a essas pessoas:
Você está separado, mas eu venho te falar que essa separação não é o fim, porque eu vim para isso, eu vim para religar você ao Pai novamente, eu vim para te abençoar, para te salvar, foi para isso que Ele veio. Receba a reconciliação do nosso Mestre no seu coração, na sua vida, receba a reconciliação, receba o renovo. Esses que nos ouvem, Deus está renovando casais, Deus está renovando pessoas aqui para um novo tempo de colheita. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Oh, Santo Deus, te agradecemos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, por esse mês dos homens. Eu já tenho visto e eu profetizo em Teu nome aqui nessa noite, ó Pai. Oracamanagás, debaixo da Tua palavra profética eu profetizo. E essa profecia se cumprirá para a Tua glória. Que os homens de Deus dessa igreja do Rio, a região dos lagos, ó Pai, vão ser cheios de tanta bênção, vão ser, ó Deus, ó Pai, ó Deus, vão ter uma acumulação de tanta bênção vindo do céu da sua vida, tanta bênção, ó Pai, ó Deus, que essa bênção transbordará de suas vidas e abençoará a sua família, abençoará, ó Deus, por onde quer que esses homens de Deus venham passar, eles vão chegar abençoando, transbordando as Tuas bênçãos, ó Deus, por a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. Oh, Santo Deus, oh, Santo Deus, a graça é maior. Tem gente que está nos ouvindo aqui, está falando com Deus, mas eu não mereço. É sem merecimento mesmo. Irmãos teus vão falar, você não merece. E pessoas vão falar, você está assim por sua culpa. Mas a graça de Deus é isso, irmãos. Não é merecimento, é um favor disponível que está sobre a tua vida. Pega essa bênção, pega essa palavra, pega essa mensagem, que você vai ver o que Deus vai fazer para a honra dele e para a glória dele. Amém? Que Deus possa abençoar a todos.